O próximo componente do nosso sistema DAC é o condicionamento de sinal. Condicionar é tornar o sinal apropriado para a leitura pelo nosso dispositivo de aquisição de dados. E isso pode ser feito tanto externamente, através de um bloco terminal, ou em muitos casos, como é feito, dentro do próprio dispositivo de aquisição de dados. O dispositivo de aquisição de dados, primeiramente, é responsável por manipular o sinal, deixar ele de uma forma aceitável, de uma forma que o dispositivo de aquisição de dados consiga aproveitar ao máximo a sua faixa de tensão e, consequentemente, o conversor AD, o conversor de analógico digital, consiga aproveitar melhor sua resolução. Ou seja, muitos sensores precisam normalmente de um hardware externo para realizar bem seu trabalho. Por exemplo, RTDs, que são sensores de temperatura, eles precisam de uma corrente de excitação. Já os strain gauges, que são necessários para medir deformação, eles precisam de uma configuração de resistores conhecida como ponte de Wheatstone. Esse hardware externo, que é necessário para funcionamento dos sensores, de modo que eles consigam entregar o sinal apropriado para o dispositivo de aquisição de dados, isso é conhecido como condicionamento de sinal. É justamente esse processo que nós chamamos de condicionamento de sinal. Além desse hardware externo, normalmente, os transdutores não produzem uma forma de tensão, uma forma de onda perfeita para o nosso sistema de aquisição de dados. Esse sinal do transdutor ele pode possuir muito ruído ou possuir uma faixa muito grande ou muito curta, muito pequena para o nosso dispositivo de aquisição de dados. Por isso, existem diversas técnicas de condicionamento de sinal, dependendo do sensor e do tipo de medição que você está querendo realizar. Caso você decida não usar um sensor em um dispositivo de aquisição de dados de alta qualidade, você será o responsável por construir e integrar esse hardware externo de condicionamento ao seu circuito de aquisição de dados. 4 dos tipos mais comuns de condicionamento de sinal são amplificação, atenuação, filtragem e isolação. Vamos analisar esses 4, com um pouco mais de detalhe. A amplificação é usada para aumentar um sinal proveniente de um sensor que é muito pequeno para o nosso dispositivo de aquisição de dados, para ele medir de forma precisa. Então, um exemplo comum de um sensor que requer amplificação é o termopar. Voltando ao exemplo que eu já dei anteriormente, esse tipo de sensor ele fornece um sinal de saída algo próximo de mais e menos 80 mV, que é muito pequeno para o nosso dispositivo de aquisição de dados, para que ele possa medir de maneira efetiva, de maneira precisa. Então, para consertar isso, para tornar esse sinal apropriado para o nosso dispositivo de aquisição de dados, nós precisamos amplificar esse sinal por um fator de mais ou menos 60, e com isso nós convertemos o sinal à faixa de mais e menos 80 mV para mais e menos 4,8 volts, o que é ideal. Por dessa maneira, nosso sistema de aquisição de dados, que possui uma faixa de mais ou menos 5 volts, ele consegue aproveitar ao máximo a faixa do nosso dispositivo de aquisição de dados. O seu sinal ele também pode ser amplificado externamente ou internamente do dispositivo de aquisição de dados. Qual é a diferença? O problema de amplificar o sinal dentro do próprio dispositivo de aquisição de dados é que você também vai amplificar o ruído. Então, para minimizar a quantidade de ruído que é amplificada, a melhor maneira é tentar manter o amplificador o mais próximo possível da fonte de sinal. Ou seja, isso significa que usualmente a melhor forma é que você tenha uma amplificação externa, ou seja, próximo da sua fonte proveniente do sinal. Nesse exemplo, um sinal de 10 mV é afetado por um sinal de ruído de 1 mV, antes de ser medido pelo nosso sistema de aquisição de dados. Ou seja, o nosso sinal ele contém uma margem de erro de 10%, já que 10 mV é o tamanho do sinal e 1 mV é o tamanho do sinal de ruído. Ou seja, temos uma relação de sinal-ruído de 10. Então, se pegarmos esse sinal e amplificarmos, continuaremos mantendo a mesma relação de sinal-ruído. Em vez disso,
qual é a maneira mais adequada de se realizar essa amplificação? O ideal é realizar a amplificação antes que o sinal de ruído afete esse sinal que estou medindo. Ou seja, eu vou pegar o meu sinal de 10 mV, vou amplificar para 10 volts, então se o ruído afetar ele, não fará tanta diferença, já que o meu sinal agora tem 10 volts e o meu sinal de ruído ele tem apenas 1 mV. Ou seja, neste caso, eu vou ter uma relação sinal-ruído de 10.000, como vocês podem ver até na própria figura. A diferença de o ruído no sinal de cima e o ruído no sinal de baixo, onde a amplificação é feita antes do ruído afetar o meu sinal de 10 mV. Então, a melhor forma de amplificar é sempre mantendo o meu amplificador mais próximo possível da minha fonte de sinal, já que a chance de eu conseguir amplificar o sinal antes do ruído afetar ele é maior. A atenuação ela é o oposto da amplificação. Ela é necessária quando tensões que precisam ser medidas estão além da faixa de entrada do digitalizador. Essa forma de condicionamento de sinal ela diminui a amplitude do sinal de entrada até que o sinal condicionado esteja dentro da faixa do conversor AD. A atenuação, então, ela é necessária para medições de altas tensões. Como o ruído é inevitável no mundo real, nós, frequentemente, precisamos utilizar uma técnica chamada de filtro, a qual a função é remover o ruído indesejado da nossa medição. Existem diferentes tipos de filtros. Um dos mais conhecidos é o filtro passa-baixa, a qual ele deixa passar as componentes de menor frequência do meu sinal, as componentes que estão abaixo da frequência de corte, e ele filtra, ou seja, ele retém as componentes de maior frequência, que são as frequências que estão acima da frequência de corte. A isolação ela ajuda a transmitir um sinal da fonte até o dispositivo de medição sem uma conexão física, simplesmente através do uso de transformadores, capacitores e assim por diante. A isolação ela também reduz o ruído e ela bloqueia picos de alta tensão, assim como rejeita alta tensão de modo comum, o que ajuda a proteger tanto os operadores que estão mexendo nos equipamentos e até mesmo equipamentos que possuem alto valor.